Boa noite mais uma vez. Estamos no tempo do Advento, preparação, chegada. Estamos nos preparando para o Natal cristão. Sim, Natal cristão. Eu fiz questão de usar essa expressão, Natal cristão, porque nós sabemos que também há comemorações do Natal que não são cristãs. Por isso, nós não estamos nos preparando para abrir os presentes, ainda que haja algum. Nós não estamos nos preparando para o banquete da mesa, da comida da casa de alguns de nós ou de todos. Ainda que haja comida, não é para isso que nós estamos nos preparando. O Natal cristão não é uma celebração que nem sequer pode ser pontualmente taxada como a data que de fato Jesus nasceu. Mas não é isso exatamente que nós estamos nos preocupando, nem com a especificidade e o fato de que a data possa ter de fato acontecido em dezembro e não aconteceu em dezembro, mas nós nos preparamos para as Escrituras penetrarem em nosso coração. Então eu gostaria que você pudesse entender que estamos nos preparando. E todos aqui estão se preparando para encontrar com Jesus pessoalmente, de uma maneira ainda mais intensa do que o Espírito Santo nos proporciona hoje. Mas eu gostaria de considerar, antes de entrarmos no texto, de que existe uma pessoa que esperou pelo Natal de uma maneira muito especial. Ela esperou de um modo como ninguém mais pôde esperar pelo Natal, como nenhum profeta conseguiu esperar pelo Natal, e essa pessoa foi Maria. Ela esperou pelo Natal com o próprio Messias no ventre. Suas expectativas acerca do Natal eram diferentes, não porque elas eram escrituristicamente diferentes, mas sua experiência quanto a esperar pelo Natal, a esperar pelo nascimento de Jesus, seu Salvador, é diferente de nós. E nós vamos estar, através da experiência de Maria, descrita nas Escrituras, observando de que Maria, quando ela é citada, principalmente ela é citada pelos cristãos, ela possui certo grau de divergência no imaginário coletivo dos cristãos. Para alguns que se dizem cristãos, Maria é mãe de Deus, desse jeito mesmo, mãe de Deus, e não da ideia de mãe de Jesus como encarnação e de fato como ela foi. Ela também é venerada por alguns vieses cristãos ou ditos cristãos, venerada tal como uma mediadora, alguém que você ora para ela e ela é quase uma corredentora. Também tem um outro grupo de pessoas que não quer nem ouvir falar de Maria. Você deve conhecer algumas deles. São gente que se diz cristão, mas também acha que Maria é igual todo mundo no sentido mais banal até da palavra, e acham que falar sobre a história de Maria e até mesmo ler textos que falam sobre como Maria se relaciona com o plano de salvação também não são coisas consideráveis. É um outro extremo da veneração ao desdém. Então, quando nós estamos falando de Maria, eu quero que fique com toda a atenção para cá, não olhe para os lados, eu sei que está quente, está para mim também. Maria é venerada e rejeitada por vieses cristãos, mas essa noite eu gostaria de pensar em uma posição no qual a própria Maria pudesse se defender de determinadas acusações, e também ela pudesse se posicionar através da voz que a própria Escritura dá a ela. Mas mais do que isso, mais do que colher um depoimento de Maria essa noite, eu gostaria de poder, com vocês, apreciar Deus em Cristo Jesus, através de uma das mais belas poesias bíblicas já feitas. O chamado Cântico de Maria é de uma envergadura teológica, bíblica e poética, linda. O seu paralelismo hebraico muito bem feito, é todo permeado de frases que vão desde o início da dimensão redentiva de Deus, perpassando por todas as histórias de Deus em Cristo no povo de Israel. Eu gostaria de apontar Maria hoje como um exemplo de alguém que adorou a Deus quando esteve diante da vontade dele. Alguém que louvou a Deus quando a vontade de Deus se estabeleceu diante dela. Quando a vontade de Deus foi colocada diante de Maria, ela adorou. E isso para nós é de extrema importância. Estamos adorando a Deus enquanto esperamos pela redenção final de todos nós. Compreendendo dessa forma, de que queremos adorar como Maria a adorou, eu gostaria de observar 3 pontos distintos esta noite. O primeiro é que eu gostaria de pensar que é preciso crer como Maria creu, para adorar como Maria adorou. Repetindo, é preciso crer como ela creu.
O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, e eu não posso deixar de falar, é de que Maria não adorou isolada, Maria ecoou a adoração de todos os santos, desde que a redenção se estabelece como um plano de Deus na história do homem. E Maria adorou como uma escrava. E esse é o terceiro ponto. Não podemos adorar a Deus se não formos escravos dele. A começar, eu gostaria de que nós pudéssemos manter um marcador em Lucas e ir até Mateus, por favor. E a gente marca Lucas porque ele vai ser o texto central. Mas ali em Mateus, nós temos uma importante afirmação que vai estabelecer o nosso primeiro momento onde pedimos a Deus que fale conosco, que é de que é preciso crer para adorar como Maria. O capítulo 1 de Mateus, no verso 18, narra essa situação extremamente dramática da anunciação e da concepção de Jesus. Diz assim em Mateus capítulo 1, verso 18, fique atento à palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Aqui em Mateus capítulo 1, do 18 até o 25, onde depois vamos chegar, nós temos um importante elo de compreensão para entender a adoração de Maria, ou seja, a adoração de como Maria adorou a Deus. Maria está numa situação muito difícil, e eu gostaria que você pudesse entrar nela. Maria está numa situação onde, ao anunciar uma gravidez fora do casamento, ela incorre diante da lei de Moisés, tendo já sido comprometida a José. Ela já está dentro de um semipacto, por assim dizer, e o noivado judaico era tão sério, que mulheres poderiam ser apedrejadas, sendo consideradas adúlteras, dentro desse pré-compromisso. Essa realidade, que não era tão comum no século I, ela era um desdobramento possível da lei de Moisés. J. Carson fala disso, Leon Morris, também comentaristas, falam que Maria estava numa posição extremamente complicada, porque se caso ela pudesse de fato estar grávida sem a concepção de um homem que assumisse isso sendo seu marido, e se esse José levasse a cabo denunciá-la por sua posição, ele poderia levar ela à condição de adúltera em praça pública. Maria estava em uma posição onde poderia ser considerada uma mulher passível de apedrejamento. Bom, segundo o rigor da lei de Moisés, era possível que ela fosse morta por estar grávida sem um marido, se ele levasse isso à frente. Viver sozinho, vamos supor que ele não levasse ela até esse ponto, viver sozinho com um filho no século I, podendo não mais contrair matrimônio, porque ela tinha agora ela era taxada socialmente como uma adúltera. Você tem um filho, você é uma adúltera, e as coisas não são fáceis para uma mulher adúltera no primeiro século, uma mulher rejeitada, repudiada pela condição de promover um adultério. Ela estava diante de uma situação muito difícil. José aqui, a palavra justo não tem uma aplicação, e recorra a D. Carson, o autor cristão, um teólogo extremamente equilibrado. Ele fala aqui que não devemos levar a palavra justiça aqui como aquelas palavras justiças classicamente colocadas, como alguém que gera um procedimento de rigor da lei, de cumprir toda a lei, mas aqui mais como misericordioso. José era misericordioso, então ele não queria levar a Maria a esta exposição.
O que não tem como saber é como ele ia resolver isso, porque Maria saía da cidade ou ele. Como é que você vai explicar isso sem dizer isso? Você tem que mentir. Então José diz aqui, você deve ter visto, verso 20, ele refletia sobre como. Ele não estava refletindo se deveria deixá-la, ele estava refletindo como ele ia deixá-la. É muito diferente. Ele estava refletindo de como é que ele ia agir de modo a deixá-la. E aí tem uma seguinte posição: se José a deixa, ela é adúltera. Se José abraça a causa, ele é fornicador. Existe um problema aqui. Se José assume, ele também assume pecado. Porque quem é que vai acreditar numa história de que o Espírito Santo tomou uma virgem? Eu gostaria só de ressaltar mais um ponto: não existe nenhum paralelo na história cristã de que uma mulher sem um contato com o homem tenha engravidado. A história é por si só singular a um ponto de não ser crível. Então eu tenho uma mulher que diz: olha, eu não tive outro homem, José, foi o Espírito Santo, o anjo veio. E aí José tem que acreditar naquilo, não tem paralelo na história de redenção. Mas se José também compra essa briga, como comprou, José também vai ser difamado. Ah lá, está ele, botou a culpa em Deus, mas não quis assumir a fornicação. Olha o que a gente tem aqui. Não tem só um problema para Maria, nesse sentido, tem um problema para José também. E qual foi a resposta de ambos? Eu acho que isso fica muito importante de saber. Qual foi a resposta de ambos? A resposta de José, no verso 24, é que depois que ele recebeu um sonho, naquela noite de considerações profundas, o sonho dele não foi nem um pouco comum. Nossos sonhos misturam coisas que tem nada a ver com quem não tem a ver, e a gente fica tentando fazer conta com a vida do lado de fora do sonho. A gente fica tentando interpretar o sonho. O sonho de José não tinha interpretação, não precisava de Daniel para isso. O sonho de José é: vai lá e assume ela, porque o que vem dela veio de Deus. Acabou. Um homem piedoso assumiu isso como uma resposta de Deus, e de fato era. Mas eu queria salientar algo aqui. Enquanto muitos de nós, diante de um adultério, estaríamos buscando como nos sentir magoados e completamente amargurados, José estava buscando como não destruir Maria. Enquanto muitos de nós, diante de uma traição, estaríamos buscando como nos livrar de alguém, José estava buscando como se livrar do problema para ela. Ele estava pensando naquela que poderia ser considerada, sem nenhuma dúvida, eu acho que ninguém duvida, algoz de uma traição. Então, o contexto aqui de extrema piedade das Escrituras é completo de um pano de fundo, onde eu e você vemos que tanto Maria dizer que a verdade era essa, quanto José de, apesar de eu não acreditar, eu quero o melhor para você, trazem para nós uma ideia muito clara de que a redenção estava passando por um processo extremamente dramático de aceitação. Aceitar a vontade de Deus em seu plano eterno é aceitar escolhas que vão trazer perdas significativas. Ambos estavam diante de perdas sociais, de perdas relacionais, de perdas que não poderiam ser reparadas para nunca. Alguns dizem que a fala dos fariseus no Evangelho de João é de que Jesus é filho de fornicação. Nós temos pai, não somos como aqueles que não têm, temos pai, Abraão que é o nosso pai. Naquele momento, muitos apontam de que Jesus está sendo classificado como filho de porneia, filho de fornicação. Onde eu quero gerar aqui um primeiro ponto de reflexão dentro da espera. A espera que consta aqui entre Maria, José e o menino Jesus é uma espera de perdas que não seriam reparáveis até o fim da vida deles. Eles teriam que lidar com esse tipo de visão para eles por toda uma vida. Por toda uma vida, ou era a adúltera, ou era o fornicador. E mais possivelmente, preste bem atenção que talvez você nunca tenha incorrido nisso, mas os teólogos que eu li apontam para essa consideração, eu achei ela brilhante. Mais possivelmente tenha recaído sobre José a fornicação, por ter assumido de modo incomum Maria, ainda que a fala dele fosse: é do Espírito Santo. Isso não seria crível, senão pelo Espírito Santo na vida das pessoas.
se você quer receber o plano de Deus, e aqui é o plano redentivo, mas a vontade de Deus, nós devemos esperar que o cumprimento da vontade de Deus nos traga muitas vezes vergonhas irreparáveis. Você e eu devemos assumir o fato de que quando estamos diante de Deus falando, esta é a minha vontade para a sua vida, Ele não está preocupado com a imagem que a vontade de Deus para a nossa vida vai gerar nos outros. Ele não está preocupado se você vai conseguir socialmente sobreviver a isso. Deus está nesta noite nos cobrando coisas quanto à sua vontade. Muitos de nós dizemos, esperamos por Deus, está todo mundo esperando por Jesus, mas esperar por Jesus é receber a vontade de Deus tal como ela é. Esperar por Jesus é esperar por Jesus recebendo a dura, amarga, perfeita e eternamente agradável vontade de Deus. E Maria? Se José é evidentemente alguém aqui que está assumindo algo que muitos de nós não assumiríamos, se não guiados pelo Espírito Santo mesmo. Assumir algo nesse nível é crer em Deus, é crer assim, ela está falando a verdade, Deus falou mesmo comigo. Ele não recebeu uma visitação angelical como Maria. Prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Ele teve que crer na visão que Deus havia dado a ele. E quando é que ele casou com ela? Antes dela ter o bebê. Ele abraçou a condição da gravidez. Ele chamou o problema para dentro da sua vida. É um homem corajoso. Um homem que crê. É um homem corajoso. E Maria? Volte comigo a Lucas. Você marcou Lucas. Maria recebe um testemunho de sua prima Isabel. O testemunho está no verso 45 do capítulo que lemos. Lucas capítulo 1, verso 45. Preste atenção na palavra do Senhor. Ela recebe uma exultação e alegria de Isabel, e é dito o seguinte no verso 45. Verso 45 diz assim, ó. Você pode ler comigo? Participa. Bem-aventurada Maria creu no que lhe foi dito. Maria creu que aquilo que foi dito seria cumprido. Maria creu, e logo depois que é dito que Maria creu, é que está o cântico dela. Ela adora o Senhor. Nós precisamos entender que o testemunho que Isabel dá de Maria aqui é profundamente ligado a absolutamente tudo que se move nas Escrituras. Tudo que nós vemos onde Deus está atuando é de alguém que creu em cada uma daquelas palavras e foi. Não houve salto no escuro, não houve um passo cego, não, uma fé cega, nada de fé cega, uma fé concreta. Maria creu e se moveu na direção da vontade de Deus. Como podemos adorar enquanto esperamos? Primeiro ponto, crendo em cada palavra da promessa que é dada a nós. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu creio. Quando o apóstolo Paulo disse que ele teve que lançar fora o mundo e reputar por lixo pelo conhecimento de Cristo, eu creio. Quando eu creio na palavra de Deus, quando está escrito lá em João, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, o que eu faço? Eu confesso, eu peço perdão, eu deixo. Por quê? Porque eu creio. Se está dito lá de que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho, sabe, eu estou citando trechos passados das Escrituras, mas o que eu quero dizer com isso é que todo o conselho de Deus nas Escrituras, crido, vivido, é o modo, é o lugar certo da adoração a Deus. Como esperar adorando a Deus? Crendo e se movendo exatamente como é crido. As palavras não podem estar lá de qualquer maneira, então creia. José creu, Maria creu,
E o crer deles o levou a viver segundo isso, a abraçar um casamento que outros não abraçavam, a receber a vontade de Deus em adoração. Talvez Isabel estivesse comparando aqui com o modo como Zacarias recebeu as mesmas palavras: você vai ter um filho. E Zacarias não acreditou no anjo, Zacarias ficou mudo. Então talvez Isabel esteja trazendo um paralelo de bem-aventurança, mas ainda que isso não seja a realidade última do texto, você crê em tudo que a Bíblia diz? Essa é uma pergunta para quem de fato hoje tem interesse em adorar a Deus. Devemos adorar a Deus e receber as promessas de Deus, e esperar em Deus do modo como as Escrituras dizem que a espera vai ser. Segundo ponto, eu gostaria que você pudesse nesse momento observar o Cântico de Maria. Esse Cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat anima mea Domino, significa em latim a primeira frase que você lê: a minha alma engrandece ao Senhor. O Magnificat de Maria, onde ela está dizendo: eu engrandeço, eu magnifico o nome do Senhor, é um cântico muito conhecido, mas eu gostaria que você pudesse perceber que ele é um cântico que ecoa o cântico dos santos na Bíblia. A Maria não está ali inventando um modo de cantar para Deus. Se você puder, novamente observando, marcar Lucas e ir até o Velho Testamento, bem lá atrás, no primeiro livro de Samuel, você vai encontrar uma condição extremamente estranha, que é mais do que digna de nota, é digna de uma profunda reflexão. O Cântico de Maria está paralelo ao Cântico de Ana. O Cântico de Maria é nitidamente extraído das relações com o Cântico de Ana. Ela passou 3 dias saindo de sua casa para chegar até a casa de Isabel, pelo menos 3 dias, e nesses 3 dias certamente refletiu sobre tudo que ouviu da parte de Deus. E o que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, é o Cântico de Ana. A gente vai ler o Cântico de Ana e depois ir para o Cântico de Maria. E o Cântico de Ana, assim que ela recebeu de Deus, de que ela teria um filho, ela é estéril, já senhora, e ela receberia um filho, foi o seguinte aqui, olha que lindo isso. Capítulo 2: então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. Olha o verso 1, igual ao de Maria. A minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri de meus inimigos, porque me alegro. Está lá no verso 1 e 2 também do Cântico de Maria: porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Preste atenção aí na sua Bíblia, enquanto eu vou te relatando coisas que você vai olhar no Cântico de Maria. Aqui no Cântico de Ana, você encontra nos versos 2, 1, 4, 5 e 8, verso 2, aí: ninguém é santo como o Senhor, a santidade de Deus, ela está sendo exaltada também lá no Cântico de Maria. A ideia de que Deus é exultado, ou seja, Deus é glorificado, está no verso 1, também é encontrada lá no verso 1 do Cântico de Maria, ou no verso 48, do Cântico de Maria. Se você olhar aí o verso 2, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus, você vai encontrar isso no verso 47 depois. Eu estou fazendo paralelos, não vou fazer todos, só para você ver do que está falando.
nesse capítulo 2, 3 ao 9, não multiplique as palavras de orgulho, até o verso 9, todo ele falando sobre orgulho, sobre o fato de que Deus abate os orgulhosos, exalta os humildes, abate os ricos, exalta os pobres, traz a humilhação aos que se exaltam. Você vai encontrar esse paralelo todo lá do verso 51 ao verso 53. Ora, mas do que estamos falando então? E aí eu volto para Lucas enquanto você também volta. Maria estava ecoando as esperanças que já eram do seu povo. Ela não está com novas esperanças no Messias. Nós não viemos aqui essa noite para renovar esperanças inéditas. Nós não viemos aqui esta noite para renovar cantar um novo cântico, como se tivéssemos palavras diferentes de todos os irmãos santos de Deus ao longo de toda a Escritura. Nós estamos aqui ecoando os cânticos daqueles que já passaram e tiveram experiências com Deus nas Escrituras. Nós estamos aqui hoje tendo a certeza de que, apesar de termos experiências com Deus diferentes uns dos outros, apesar de termos talvez hoje pedidos diferentes para colocar diante de Deus, nossas esperanças devem ser as mesmas. A nossa visão de Deus não pode ser diferente de Maria, o Deus poderoso de Maria. O Deus de Maria é um Deus poderoso, um Deus que exalta os humildes, que abate os orgulhosos, e o Deus de Ana também. O Deus de Maria é o Deus da salvação, o Deus de Ana também. O que você está buscando aqui hoje, a resolução para determinados aspectos da sua vida, pode ser uma esperança tão grande que ela tem soterrado as grandes esperanças do cristianismo. É claro que todos nós, quando nos consolamos mutuamente, falamos: sim, a sua situação familiar pode melhorar, vamos orar por isso. Sim, aquela situação do emprego, ela é muito chata, ela é desagradável. Essa enfermidade, vamos levantar as mãos e pedir ao Senhor que cure determinada pessoa. Essas coisas são comuns a todos os cristãos, mas não são nossas maiores esperanças. Por isso, ao falar de que o cântico de Maria ecoa o cântico de Ana, é apontar de que o cântico de Maria deve ser ecoado aqui esta noite. Nós devemos estar exultando pela santidade de Deus. Nós devemos estar engrandecendo a Deus do modo como todas as Escrituras engrandecem. Nós não temos um cântico separado esta noite. Nós nos unimos às vozes dos santos e dizemos muitas vezes, como alguns disseram: até quando, Senhor? Até quando? E os mártires de Apocalipse ouvem o quê? Até que se complete a morte do último que falta. Então a gente ouve isso e se tranquiliza de que Deus vai cumprir o seu plano. Em Lucas eu encontro Maria igual a Ana, engrandecendo a Deus. Olha, a minha alma, verso 46, engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade de sua serva, pois desde agora e todas as gerações me considerarão feliz, bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aí a santidade de Deus, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos, os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. E o que queremos com isso, ou o que pensamos acerca disso? Devemos essa noite exultar de fato, ainda que o dia de amanhã, o dia de segunda-feira não seja tão fácil pelos desafios que nós vamos enfrentar. Devemos exultar a libertação dos nossos pecados por Jesus Cristo. Perca essa exultação dos seus lábios e você vai perder muito daquilo que é a adoração genuína. Perca a exultação pelo fato de que Deus seja outro. Ele é santo, Ele é puro, não há nele mancha alguma, não há nele maldade alguma. Perca dos seus olhos o brilho pela santidade de Deus, que o que vem logo em seguida é que você deixe a sua santidade pessoal de lado. Nós hoje exaltamos Deus ser quem Deus é, para que possamos ser o que Ele espera, deseja e requer de nós. Verso 49, verso 50, que dizem assim: olha, porque o poderoso me fez grandes coisas. Você viu as grandes coisas que Ele fez para ela? Você viu? É encarnação.
é a gestação de Jesus. E você viu o que ela está dizendo? Ela está agradecida por aquilo que para você talvez fosse um grande barulho de como resolver. Ela está dizendo: obrigado, que privilégio, louvado seja o Senhor por me colocar esta missão. Muitos de nós lamentamos o peso do ministério, o peso do trabalho com pessoas, temos medo de ser enviados como missionários, queremos uma vida média, uma vida regular, e Maria está exultando por algo que marcaria a vida dela para sempre. Então eu gostaria que você pudesse nesta noite dizer a Deus pelo que veio buscar aqui hoje, ao que veio adorar a Deus aqui. Maria está ecoando a sua descendência em Abraão. Olha ali o verso 54, 55, ele vai falar de Israel, né? Ele vai falar de Abraão, ela vai falar de Abraão, a favor de Abraão, de sua descendência para sempre. Preste atenção no verso 55, parte final, onde termina essa nossa segunda parte. Ela diz assim, ó: como havia prometido aos nossos pais. Ela esperava a promessa feita aos seus pais. Nós estamos esperando algo que foi prometido a nós, mas não foi prometido pessoalmente, como se fosse, eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Essas difamações em relação à promessa de Deus. Deus nunca descumpre suas promessas, mas veja bem o que é a promessa de Deus. A promessa de Deus é de que se com Cristo e como Cristo nós padecermos, com Ele reinaremos. Se nós vivermos como Cristo, ou seja, lutando pela causa do Evangelho e padecendo por tal causa, seremos ressuscitados juntamente com Ele. Olha como são as promessas de Deus. Elas todas envolvem o sofrimento, a vergonha, a vexação e depois a glória final. É preciso que as pessoas que estão aqui hoje e se dizem crentes em Jesus aceitem que hoje, no tempo presente, Deus nos chama para perder todas as expectativas com as coisas dando certo como dão para todo mundo, para que possamos ganhar a Cristo, valorizá-lo como a única coisa importante em nossas vidas. Alguns dos que estão aqui podem certamente estar caminhando para o inferno, vivendo promessas que fizeram a si mesmos sobre como Deus não é. Maria tinha um Deus que de fato existe. Ana também. Mas existe algo aqui, partindo para o último ponto dessa pregação, que distingue o canto de Ana e o canto de Maria. Essa distinção não pode ser perdida de vista. A gente viu a similaridade, mas eu gostaria que você olhasse para a distinção. No canto de Ana, nós temos Ana extremamente exultante, mas ao mesmo tempo clamando ao Senhor que se vingue dos inimigos. Como você sabe, uma das esposas de seu marido humilhava Ana porque ela não tinha filhos. E ela, óbvio, está falando sobre isso quando Deus faz com que a estéril tenha vários 7 filhos e de que a que tem filhos seja humilhada. E ela está falando sobre um tipo de aspecto pessoal. Mas o que acontece agora, que esse é o terceiro ponto que eu quero que você se atente, é que o verso 48 vai dizer assim: porque ele atentou para a humildade da sua serva. O que está sendo dito aí? A tradução direta, que não ameniza. E por que essa tradução ameniza? Porque a palavra usada no texto original, eu até conferi com o Igor para ver se eu não estava viajando, eu corri até ele, eu falei, não posso estar equivocado, não posso falar algo errado para a igreja. Quando a gente está usando uma palavra no original, a gente não pode falar, e as pessoas que talvez não tenham acesso ou não consultem, caiam no engano. Então a gente tem que, quando está falando de algo que é uma exegese, a gente tem que falar de tal forma que a pessoa vá lá e com muito esforço ela vai achar da mesma forma. A palavra é doulos, a palavra é escrava, a palavra é porque ele atentou para a humildade de sua escrava.
Impossível adorar como Maria, senão com total senso de pertencimento a Deus. Não é possível assumir a concepção de Jesus com tudo aquilo que Jesus deveria proporcionar para Maria. Vimos que não era fácil, sem de que Maria se considerasse propriedade de Deus, escrava. Humildemente aqui, e tem uma tradução que eu achei muito forte, a tradução direta fica assim: que ele note a posição humilde de sua escrava, que ele note que Deus atentou, ele notou para a humildade de sua escrava. Você tem noção do que é falar isso num cântico? Nós tentamos evitar o que é de fato nas Escrituras, mas não podemos amenizar o aspecto essencial de palavras como essa. Maria era escrava de seu Deus. Assumir a concepção de Jesus e crer nela não poderia ser outra escolha senão essa. Paulo abria muitas de suas epístolas dizendo exatamente isso. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Eu gostaria que você nesta noite pudesse entender que Deus nos liberta do império das trevas para sermos escravos do império da luz, e vamos rindo, e vamos cantando, fazendo poesia, porque pertencer a Deus é inigualável. Talvez você não entenda o modo como Deus trabalha, porque nenhum de nós entende na sua última instância, mas nós, através de relatos tão profundos como esse, com o Espírito Santo atuando em nossos corações hoje, podemos vasculhar o íntimo de nossos corações e perguntar se de fato as escolhas que fazemos e aquelas que deixamos de fazer, aquelas que pomos na conta de, eu vou ver se é de Deus mesmo, você sabe do que eu estou falando, sabe? Eu ainda vou ver se isso é de Deus. Sabe, no fundo, em muitas dessas falas, você não está querendo mesmo saber se é vontade de Deus, você está torcendo que não seja. Tomara que não seja vontade de Deus um negócio tão difícil assim. Tomara que não seja vontade de Deus ter que me dedicar tanto à igreja assim. Para aqueles que não se dedicam às obras promovidas pela igreja, que é a embaixada de Deus em Cristo, saiba que Jesus Cristo morreu pela sua igreja, e Ele não espera menos de nós. Mas aqui, no Cântico de Maria, ela estava dizendo algo como: eu sou serva de Deus, eu dou a minha juventude, a minha honra, o meu casamento, a minha posição social, preste atenção, e depois, de modo análogo, mas muito mais intenso do que Ana, ela deveria devolver Jesus. Como você sabe, Samuel foi recebido como um presente, mas um dos votos de Ana, ou o grande voto de Ana, é de que depois de um tempo ela devolvesse a Deus. E Samuel foi criado por Eli, num sacerdócio de Eli, ele foi criado por Eli. Ela deveria devolver, se é que eu posso dizer assim, ela deveria entender de que aquele menino não era o menino como de todas as outras mães, de que o destino daquele menino não seria o destino de todos os outros meninos e moços de todas as outras mães daquela região. Aquele menino pertencia a Deus e era o próprio Deus, e ela o veria ser morto diante de seus próprios olhos. Para as mães aqui, imagine tal cena: seu filho sendo morto diante de seus olhos. Eu quero ir para concluir com você. Se estamos aqui hoje esperando, se estamos aqui hoje buscando adorar a Deus em Cristo Jesus, nós precisamos primeiro aceitar a vontade de Deus como ela é, extremamente difícil, extremamente angustiante, extremamente abnegadora. A vontade de Deus, uma das coisas que mais marca a vontade de Deus,
Grant Osborne fala isso no livro de Marcos, e eu achei isso muito forte. O teólogo Grant Osborne fala de que um dos marcos da vontade de Deus é a abnegação. Os discípulos são marcados por dizer não para mim, sim o que ele disse, não para mim, sim para o que ele disse, não para mim, sim para o que ele disse. O fracasso dos discípulos de Jesus, quando estavam com ele, ainda ausentes da compreensão do que devia ser, é de que eles sempre estavam buscando para eles parte do reino, parte da honra, parte das considerações, fugindo dos confrontos com a mulher da fogueira, vendendo por moeda, vendendo por dinheiro. Se você de fato é discípulo de Jesus, você está pronto nessa noite a abnegar-se de tudo e a perder tudo por amor a Jesus. Honra, juventude, casamento, filhos, tudo está nas mãos dele, disposto do modo como ele quiser, negado por ele, aceito por ele, do modo como ele quiser. Segundo, se nós de fato cremos nas promessas bíblicas, não acrescentamos promessas à Bíblia. Cremos que aquelas que lá estão e se consumarão na eternidade são aquelas que nós nos agarramos. Hoje de manhã eu li uma das âncoras da minha alma, que é Apocalipse capítulo 21, de que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais luto, não haverá mais pranto nem dor. É uma âncora na qual me agarro quando estou dentro de meus desafios internos. Haverá algum fim para as minhas angústias. Eu creio nisso, você crê? E por último, ser escravo de Jesus, dizer eu pertenço a Jesus, Jesus me usa como o Senhor quiser, me usa como o Senhor foi usado. O Senhor foi completamente esmagado por esse tempo imundo, o Senhor foi completamente descartado socialmente, o Senhor foi completamente banalizado pelo seu tempo. Eu estou aqui, Jesus, levando para fora o seu vitupério, como diria a tradução antiga de Hebreus, levando para fora a sua vergonha e sendo envergonhado publicamente. O que você busca? O que você espera de Jesus essa noite? Nós estamos em uma geração que se acostumou veementemente a achar que esse tipo de comportamento é extremamente radical. Uma das coisas que eu mais ouço das pessoas é que pessoas que são assim são radicais, e eu lhe pergunto se devemos ir menos do que o nosso Senhor foi em termos de entrega. Se o nosso Senhor se entregou daquela forma, nós devemos nos entregar tal como Ele. Se quisermos estar com Ele, deveremos viver como Ele. Pessoas que estão aqui, e eu não as conheço, não sei de seus corações, mas vão chegar naquele último dia e vão ouvir: não conheço você, se afasta de mim, leva ele, leva ela. Eu imagino como você vai ficar surpreso ao ouvir tais palavras, mas eu imagino também que talvez pessoas que estão aqui tenham certeza absoluta de que não têm forças em si mesma para dizer todos os nãos que o cristianismo requer, mas que estão nesse momento dizendo: eu entendi, eis aqui o servo do seu Senhor, faz de mim o que o Senhor quer, leve embora a minha juventude, leve embora a minha maturidade para aqueles que estão chegando agora na descoberta da cruz, leve embora a minha vida madura, leve embora, eu estou com 50, 60, 70 anos, leve isso com o Senhor. Eis aqui o servo do seu Senhor. Eu não entendia no passado, mas eu entendo hoje. Se entregue a Jesus. Ore comigo. Entregue-se a Cristo.